Candidato, o senhor está fazendo um discurso aqui muito claro em favor da negociação, da composição política pela governabilidade. É do que se trata, não é? Negociações no Congresso nesse sentido. O senhor acha que a militância do seu partido concorda com essa necessidade de composição política? A minha pergunta é porque existe uma ala grande do seu partido que ainda não aceitou Geraldo Alckmin como o candidato a vice na sua chapa e tem hostilizado o seu candidato a vice. O que o senhor diria para esses militantes do PT que ainda se recusam a aceitar Alckmin depois das trocas de acusações pesadas que os senhores fizeram ao longo de alguns anos na política? Bonner, nós não estamos vivendo no mesmo mundo. Eu estou até com o ciúme do Alckmin. Você tem que ver que sujeito esperto não tem vaias e habilidoso. Às vezes. Ele fez um discurso no dia 7 de maio, sabe, quando ele foi apresentado oficialmente ao PT, que eu fiquei com inveja, ele foi aplaudido de pé. Pergunta para a esposa dele, para a Dana Lu, que anda com a Janja, para ver como ela está gostando da coisa. O Alckmin já foi aceito pelo PT de corpo e alma. Sabe, o que eu não quero é que o PT peça para ele se filiar, porque a gente não quer brigar com o PSB. Mas o Alckmin é uma pessoa que vai me ajudar. Eu tenho 100% de confiança que a experiência dele como governador de São Paulo e depois mais 6 anos como vice do Mário Covas vai me ajudar a consertar esse país. É a única razão pela qual eu quero voltar a ser presidente, é a de consertar esse país. Esse país tem que voltar a crescer, tem que voltar a ser feliz, tem que voltar a gerar emprego. Sabe, o povo, eu digo sempre, o povo tem que voltar a comer um churrasquinho, candidato, a comer uma picanha e tomar uma cervejinha. Candidato, ainda a propósito desta intolerância manifestada em alguns momentos contra o seu candidato a vice, o senhor disse que isso está superado, mas é fato que durante muito tempo a militância do PT, estimulada muitas vezes pelo senhor ou por outros líderes do partido, essa militância foi muito agressiva com quem pensava diferente. E não só na internet, nas ruas também. Que lições o senhor e o PT tiraram disso? Bonner, feliz era o Brasil e a democracia brasileira quando a polarização nesse país era entre PT e PSDB. A gente era adversário político, a gente trocava farpas, mas se a gente se encontrasse num restaurante, eu não tinha nenhum problema de tomar uma cerveja com o Fernando Henrique Cardoso, com o Zé Serra ou com o Alckmin, porque a gente não se tratava como inimigo, a gente se tratava como adversário. Sabe? Mas o senhor não teria problema, mas a militância do seu partido... Mas veja, mas a militância é militância, a militância é como torcida organizada. A torcida organizada não é a torcida do Flamengo, não é a torcida do Vasco, aquela que briga, aquela que vai o time, não. Sabe, não sei se você viu o jogo do São Paulo, outro, o Rafinha que jogava no Flamengo, outro ele engrossou lá no jogo com o Flamengo, e ele e o outro do Flamengo se abraçaram, porque política é assim. Política é exatamente assim, você tem divergência, você briga, você diverge, você tem divergência programática, mas você não é inimigo. Não é inimigo. Mas, candidato, o senhor passou anos repetindo uma expressão que se consolidou no seu governo, dividindo o Brasil entre nós e eles. É um fato. Você já foi em campo de futebol? Você torce para algum time? Você já foi junto neste momento. Você já foi junto com outros companheiros? É nós e eles. A torcida do Vasco é nós, a do Flamengo é eles. Na política Mas você não acha que isso estimula a polarização ainda mais? Eu acho que não estimula a polarização, ela é saudável no mundo inteiro. Polarização tem nos Estados Unidos, tem na Alemanha, tem na França, tem na Noruega, tem na Finlândia, tem em tudo quanto é lugar. Sabe, toda vez que tem mais que uma pessoa participando de alguma coisa, não tem polarização no Partido Comunista Chinês. Não tinha polarização no Partido Comunista Cubano. Agora, quando você tem democracia, quando você tem mais que um disputando, a polarização é saudável. Ela é importante, ela é estimulante. Ela faz a militância ir para a rua, ela faz a militância carregar bandeira. O que é importante é que a gente não confunda a polarização com o estímulo ao ódio. Eu me dou muito bem com os PSDB, que foi meu principal adversário durante tanto tempo. E depois é o seguinte, Bonner, eu aprendi na minha vida a conversar.
eu aprendi a conversar. Se tem uma coisa que eu aprendi a fazer foi negociar, foi conversar com os contrários. Tem uma frase do Paulo Freire que é fantástica, que eu utilizei para mostrar aos militantes do PT a entrada de Alckmin no PT. De vez em quando, a gente precisa estar junto com os divergentes para vencer os antagônicos. E agora, nós precisamos vencer o antagonismo do fascismo, da ultradireita. Uai, seu app de vídeos curtos.